querer atormentar muito, eu tiro ela daqui já quer um pouquinho. Galera, porra, hoje eu fiz a lição de casa, pelo menos uma parte da lição de casa, que é traduzir para o romano as palavras em grego que a gente vai ler hoje, sacou? Então, algumas a gente vai ter uma surpresa legal, assim, de ver. Depois eu passar aqui para vocês, deixar no site. Tem esse aplicativozinho que esse site, ele faz a tradução, né, do grego para o romano. Aí tem os símbolozinhos lá embaixo, assim, para a gente que é leigo, né, no alfabeto grego. E aí mandamos bala. Pra pelo menos ter noção de como pronuncia, e quando pronuncia, até que umas se desvelam, assim, fazem um sentido interessante. No encontro passado, a gente estava na página 37, que ele falou várias coisas a respeito das formas de impares de apresentação, revelamento, manifestação da verdade no processo do Édipo, né? A gente tinha a dupla adivinhos Deus, ou deuses, né? A gente tinha a dupla jurídica, de um vínculo jurídico, que é Édipo e Jocasta, né? Filho e mãe, mas também marido e mulher, por que não? E, por fim, a dupla que era dos servos, né? A dupla dos servos, vocês lembram qual que era? Que era vinculado pela filia, né? Pela amizade, mas que tinha algo mais, assim, que ele descrevia aqui. Cada um era uma face, assim, né? Mas eu não lembro exatamente qual que é a relação que ele faz. Eu lembro que isso, né? Que ele coloca que o vínculo deles era da amizade. E aí a gente estava finalmente na página 37 para terminar essa segunda aula, né? No parágrafo que começa com terceira diferença entre a liturgia dos deuses e a liturgia dos escravos. Terceira diferença. Podemos aqui? Suave? Beleza. Terceira diferença entre a liturgia dos deuses e a liturgia dos escravos. Terceira diferença. Ela é quase óbvia e decorre das duas primeiras. Concerne ao tempo. O dizer a verdade do oráculo e do adivinho se situa claro no eixo do presente e do futuro, e assume sempre a forma da injunção. Jamais o adivinho, jamais o Deus olham para o passado. A Édipo, que busca a verdade, nem o Deus, nem o adivinho respondem. Entre aspas, bem, aconteceu o seguinte. Eles sempre dizem alguma coisa que se situa no eixo presente e futuro, e sobre a forma da injunção. Injunção. Primeiramente, eles dizem, por exemplo, qual remédio se deve utilizar. É preciso limpar as nódoas, não se deve deixar a nódoa crescer até ser incurável. Ou ainda indicam a ordem a que há que se submeter. Entre aspas, eu te intimo a te ater à lei que tu mesmo proclamaste e a não falar desse dia a ninguém, diz Tiresias a Édipo. Ou ainda, o adivinho e o Deus descobrem o invisível que ninguém percebe, mas o invisível atual. Nem o adivinho, nem o Deus dizem a Édipo, foste tu que o mataste. Eles dizem, tu é que és agora o criminoso. Ou ainda, sem saber, vives atualmente no comércio infame. E por fim, claro, dizem o acontecimento que está por vir. Dois lados te perseguirá a maldição dos pés terríveis. Desculpa, dos dois lados te perseguirá a maldição dos pés terríveis. Diante disso, o dizer a verdade dos escravos se situa inteiramente no eixo do passado. Então, só para a gente fechar, né, das diferenças, o oráculo e o adivinho sempre falam do presente atual e do futuro que é por vir. Quando eles desvelam, quando eles, por exemplo, né, quando Tiresias, aquele adivinho cego, que é o segundo a ser consultado, ele vai conversar com Édipo, é ele quem coloca, né? Tu que é o criminoso, você, sem saber, vives atualmente, né, no comércio infame com relação com tua mãe e tua esposa ao mesmo tempo. E agora ele vai colocar, o Foucault vai colocar em contraste com a maneira de manifestação da verdade dos escravos, sempre relacionada ao passado. Que aí ele vai ter um trabalho todo de pensar a memória. Ah, tá. Boa noite, Cecília. Olá, boa noite. Tudo bom? Diante disso, o dizer a verdade dos escravos se situa inteiramente no eixo do passado. Ah, desculpa, Cecília, a gente está na página 37, no final, já na última parte do último parágrafo.
perto da nota 54, diante disso. Ok, obrigada, Ian. Valeu. Diante disso, o dizer a verdade dos escravos se situa inteiramente no eixo do passado. Se eles dizem a verdade é porque se lembram, e só podem dizer a verdade na forma da lembrança. Sobre o futuro, claro, não dizem nada. O presente, o que seria, senão a lei que se impõe a eles, ou a ordem ou a ameaça que paira sobre eles e que vem dos reis e do que lhes dão ordens. Os escravos só podem olhar para o passado. O escravo tebano tenta se refugiar no esquecimento para não dizer a verdade, e diante dele o mensageiro coríntio não para de dizer, entre aspas, ora essa, revela tuas lembranças, tenho certeza de que ele se lembra. Tu te lembras de me haveres entregado a criança? Pergunta então o mensageiro coríntio. Enquanto o oráculo vincula os homens a que fala, porque eles diz, o que deve acontecer é o que o Deus faz acontecer. E o dizer a verdade dos homens não pode fazer nada mais que se curvar a outra lei. Não a lei que faz as coisas acontecerem, mas a lei da memória e da lembrança. O peso do que aconteceu e que não pode não ter acontecido, já que aconteceu. Aliás, as palavras empregadas para designar essa liturgia divina e a palavra empregada para designar essa liturgia humana, a liturgia da verdade do escravo, é característica. A palavra ritual para designar a liturgia do discurso oráculo é finé. Eu acho que é fini. Rapidinho, eu botei aqui, tá? É femi, ou femi. Mostrar ou fazer pensamentos de um conhecido, ou seja, falar ou dizer. Femi. Com PH, quem sabe, tá? Fala, Matheus, cabelos bonitos. Caraca, é impressionante, esse grupo só tem cabelos bonitos, né? Agora que eu reparei esse tema. Ou seja, a palavra ritual para designar a liturgia do discurso oráculo é femi. Isso é, não simplesmente. Eu digo, mas eu proclamo, eu afirmo, eu decreto. Ao mesmo tempo eu enuncio e eu pronuncio. Então, ao mesmo tempo eu enuncio e eu pronuncio, né? Digo o que acontecerá e digo o que acontece. Enquanto do outro lado é homologos. Acho que é homologos? Eu também anotei essa palavra aqui rapidinho. Homológio, desculpa. Estar de acordo com, ter a mesma opinião, reconhecer, confessar, né? Como no direito, o homologar, né? Algo que se homologa. Homólogo. Homo... Ai, caralho. Homologeu. Homologel. Enquanto do outro lado é homologel. Eu reconheço, eu confesso. Sim, foi exatamente isso que aconteceu e além do que aconteceu não pode me furtar. Um proclama e decreta, o outro confessa e testemunha. E é interessante, né, dessa dimensão de uma subjetividade, um entendimento da subjetividade de quem somos, nós normóticos, nós neuróticos, de que a gente precisa apresentar uma certa congruência, uma certa continuidade. Será que isso que Arthur, que Mateus, que Cecília, que Guido, que Ian falam, realmente foi como aconteceu? Será que a memória deles instaura uma continuidade de uma afirmação? Esse é um problema que a gente vai ver tanto no campo jurídico quanto no campo da clínica, no campo da saúde, né? Tanto que no exercício clínico esse é o mais interessante, assim. E aí essa é uma sacada muito boa do Freud, por exemplo, que a grande questão é o que se diz na clínica, o que se diz no trabalho de produção da saúde na clínica, não importa se aconteceu ou não aconteceu de verdade. O que importa é a analítica daquilo que está sendo trazido. Freud instaura um entendimento de que a memória não é a memória do fato, é a memória da subjetividade. É sim uma continuidade subjetiva. A gente lembra e a gente traz na clínica aquilo que a gente lembra de alguma maneira. Pode ser um pai tirando, uma mãe perversa, a mãe mais bondosa do mundo, etc. Não é questão de investigar factualmente se aquilo aconteceu ou não. É questão de como, numa subjetivação, há uma certa continuidade de si num jogo de memória. Num jogo de memória que se atualiza nessa homologação, né? Nesse homológio.
de cada dia nosso, né? Que é diferente no direito. No direito as pessoas vão tentar ver se aquilo que está sendo falado tem constatação para além da subjetividade, né, da memória subjetiva, se há evidência. A evidência seria algo que colocaria a memória em xeque. Ou não, né? Ou confirmaria a memória, mas é aquilo que valida se é uma boa memória ou uma má memória é a evidência. Então são dois trabalhos que, tanto o direito quanto a psicanálise ou a clínica, trabalham com o jogo da memória, mas de maneiras muito contrárias, assim. Tanto que, né, acho que é isso. Um precisa do jogo da evidência, o outro dispensa o jogo da evidência, né? Vou prosseguir aqui a leitura. Vocês estão vendo, portanto, que é fácil identificar aí dois modos de manifestação da verdade. Duas liturgias que são profundamente diferentes e que podem reconhecer e nomear facilmente. Uma dos deuses é plenamente reconhecível pela simples razão de que ela diz claramente o que é. É a liturgia religiosa e ritual da consulta oracular. A outra, evidentemente, não é tampouco muito difícil de reconhecer, ainda que não seja nomeada no texto por fazer parte das realidades históricas e relativamente novas na época que Sófocles escrevia sua peça. São simplesmente as regras dos procedimentos jurídicos. Essas novas regras que as constituições e as leis do fim do século VI e principalmente no início do século V haviam estabelecido num certo número de cidades gregas, em particular em Atenas. Lembrando então que os séculos estão de trás para frente, né? Então vai 6, 5, 4 e que é Édipo Rei escrito, né, ali na virada do século V para o século IV a.C. A liturgia jurídica que comporta uma investigação, que todos os que sabem vêm dizer, se não serão punidos, que implica a convocação das testemunhas, a interrogação e o confronto das testemunhas, e que implica, de maneira bem precisa, a possibilidade, o direito de torturar um escravo para que ele diga a verdade. Na cidade ateniense, o escravo era aquele para quem a morte podia ser sopesada em relação à verdade. E essa frase é muito boa, hein? Essa frase é bem legal. E é interessante por quê? Porque isso faz parte não de uma dimensão oracular, ritualística, religiosa, mas exatamente dentro do procedimento jurídico, dentro da liturgia jurídica, que parte desde o princípio, desde genealogia, né, da sua origem, a possibilidade de torturar. A possibilidade de que alguns corpos são torturáveis em função da extração da verdade. Então, esse jogo de verdade que a gente está numa certa continuidade. Vale a gente pensar hoje em dia quais corpos ainda são, mesmo dentro de um procedimento jurídico, dentro de um esquema jurídico, claro, alicerçado num jogo de instituições, mas dentro desse jogo jurídico, quais corpos ainda podem ser torturados para a extração da verdade. Isso aí é um texto muito importante para a gente pensar, né? A extensão dos regimes militares, da ditadura militar no Brasil e das formas de violência policial que acontecem até hoje, na extração da verdade, né? E como talvez seja isso, né? O Foucault sempre... Desculpa, alguém quer falar? Levantei sem Não, querer. eu ia falar que é importante lembrar que naquela época poucos eram considerados sujeitos de direito, né? Sim. No direito antigo romano, apenas uma classe ali dos líderes políticos que debatiam as leis eram considerados sujeitos de direito. E aí a gente vê que outras pessoas, não só os escravos, mas outras pessoas, não eram sequer sujeitos, né? Sim, sim. Então, isso é muito forte socialmente, assim. E é curioso, na organização romana, o que vem de fora do império, né, que é bárbaro, também não é sujeito, né? Também tem essa parte do que está fora. Vai criando seus limites, né, do que se delimita como sujeito dentro do Império Romano, dentro da organização romana. Tanto o que se designa internamente como homens livres, que é uma extensão da tradição grega,
que homens livres não envolvem crianças, não envolve mulheres, não envolve estrangeiros, mas também tem esse dos estrangeiros, né? Desses estrangeiros que viram até a composição de bárbaros, assim. Mas o que eu acho legal, assim, desse enunciado, na cidade ateniense, o escravo era aquele para quem a morte podia ser sopesada em relação à verdade, é muito legal quando Foucault olha através, assim, sabe? Tipo, se a gente conclama, a gente precisa de um certo direito, de um jogo jurídico, para evitar a tortura. Foucault está olhando através do jogo jurídico, da liturgia jurídica, e falando: é indispensável, desde sua origem, um certo nível de tortura para essa liturgia funcionar. Então é muito interessante, porque é um pensamento extremamente radical antirreformista. Porque esse é o perigo que a gente tem, né? A gente, no contemporâneo, a gente reivindicar transformações mirando, pedindo, recorrendo a instituições que são fundadas exatamente por aquilo que a gente está reclamando. Isso a psicologia também não se safa. Assim. A psicologia, como uma das mantenedoras de uma certa interioridade, uma certa loucura, você pensar pelo fora, você pensar outras formas de clínica, dificilmente a gente pode reivindicar isso à psicologia. Não é à toa que é importante a gente ir na literatura, a gente ir nas artes, a gente ir também na filosofia. Porque da psicologia, se vocês forem na sessão de psicologia de qualquer shopping, assim, uma Saraiva da vida, mano. Fala outra livraria grande que tem aí. Qualquer. Aqui tem uma livraria Curitiba que é enorme, que a seção de psicologia só tem Freud, Jung e autoajuda. Então, E você fala assim, nossa, que errado, autoajuda dentro da psicologia. Cara, não tá. Se você for ver, é isso mesmo que a gente se transformou, assim. E tem um motivo de ser. De falar de uma certa salvação, de falar de um autoempreendimento de si. Não é à toa que essas paradas acontecem. Não, as sessões de psico são tristes, cara. E aí a gente tem que caminhar para de filosofia, para de literatura, né? Mas eu acho legal essa metodologia Foucaultiana que, seja pela psicologia, seja pelo direito, ele olha através, assim. Não deixa pau sobre pau, assim, de falar, vamos reformar o direito. Não, é dali que vem a parada. Podia-se ameaçá-lo de morte para lhe dizer a verdade. Era ele o único de quem se podia arrancar a verdade sob ameaça de morte. O que Sófocles expõe face a face são os dois grandes procedimentos pelos quais, na Grécia clássica, tinha sido definida a maneira de suscitar a manifestação do verdadeiro, segundo as regras capazes de autenticar essa manifestação e de garanti-las. Muito que bom, hein? Sófocles aí descrevendo seu tempo. Alguém quer puxar uns 2 parágrafitos aí? Estamos acabando essa aula, bicho. Agora Eu posso é dar. mais fácil. Vai lá, Guido. Deixa eu tomar um gole d'água só. Esse é o gargarejo. Que se trata de duas formas historicamente assinaláveis de a liturgia, é algo de que podemos encontrar facilmente a confirmação num pequeno episódio situado no início da peça, em todo caso na primeira metade. O episódio entre Creonte e Édipo, em que Creonte, depois de ter relatado o oráculo inquietante, mas ainda equívoco do deus e trazido Tiresias, é acusado por Édipo de ter montado um complô contra ele. Abre aspas. Se trouxeste um oráculo tão ruim, e principalmente se fizeste vir Tiresias, que me acusa, é que queres assumir o poder em meu lugar. Fecha aspas. Voltaremos a esse problema do poder de Édipo. Mas, por enquanto, como se liquida nessa cena o conflito entre Creonte e Édipo? Bom, como vocês sabem, Jocasta intervém. Ela sai do palácio e diz: cessai vossa querela. E Creonte, nesse momento, propõe jurar que não foi ele que inventou a mensagem do deus ou que está em cumplicidade com Tiresias para dizer aquelas palavras ameaçadoras em relação a Édipo.
E, efetivamente, ele faz um juramento solene dizendo: não sou eu. Ora, isso era um procedimento judiciário. Procedimento judiciário mais antigo que a investigação, o interrogatório. Era o procedimento pelo qual a aristocracia liquidava seus conflitos. Um jurava e, por conseguinte, se expunha voluntariamente à vingança dos deuses, se não dissesse a verdade. E, nesse momento, aquele diante do qual se prestava o juramento se via obrigado a suspender sua acusação e a não lhe dar seguimento. Transmitia-se ao Deus o cuidado de se vingar do acusado, se este houvesse mentido, rejeitando por juramento a acusação. É um procedimento judiciário perfeitamente definível e perfeitamente reconhecido, que, justamente, os procedimentos de investigação, os procedimentos de interrogatório, etc., tendiam a rejeitar. Eu acho que muito doido atualmente essa história, né, de tipo assim, você colocar na conta de Deus, se a pessoa fala eu juro, então deixa que Deus resolve aí, né? Os deuses resolvem isso. Para mim falta muito no a história cobrará, ou a história vai pagar, sacou? A história vai fazer você pagar, assim, que é tipo Deus história, né? Tipo, quando alguém tá fazendo uma atrocidade do tipo bolsonarismo, assim, as pessoas, não, fica tranquilo que a história cobrará essas pessoas. Cara, como assim? Tipo, o que você acha que vai vir? A justiça dos homens vai pairar, assim, vai olhar e Deus vai interferir nessa história? Deus história vai interferir nessa coisa? Eu acho um pensamento muito mágico, assim, que a gente ainda tem, muito curioso. Mas eu só me lembrei disso. Não sei como é que chega para vocês. Sigo? Por favor, por favor. Esse episódio entre Creonte e Édipo e a maneira como seu conflito é aplacado, provisoriamente aplacado, esse episódio, vocês estão vendo, tem um papel que poderíamos dizer completivo e estrutural na gradação dos deuses aos escravos. O oráculo é a veredicção dos deuses. O juramento é a veredicção dos reis e dos chefes. E o testemunho é a veredicção dos outros, ou é a veredicção dos que servem. Vou marcar aqui. Uhum. Mas creio, e me deterei nisso, que a verdadeira e a grande tensão entre a veredicção dos deuses e a veredicção dos escravos, a liturgia oracular e a liturgia do testemunho, essa grande tensão vem do fato de que a liturgia oracular e a liturgia do testemunho dizem exatamente a mesma coisa. Os escravos não dizem nem mais nem menos que os deuses. Ou antes, eles o dizem claramente e, por conseguinte, dizem melhor. Mas, principalmente, como a liturgia dos deuses poderia ter se produzido até o fim e constituir um... E menino, aqui é a palavra reta. Eu anotei em outro lugar aqui. Mas pode. Essa é ontoi, não, ortus epos. Ortus de reto, né? De ortopedia. Uhum. Tá. Mas principalmente como a liturgia dos deuses poderia ter se produzido até o fim e constituir uma Ortus maneira... epos, né? Uma manifestação completa e inevitável da verdade, se não tivesse havido a liturgia dos escravos. E isso, de fato, é representação em dois níveis, e da seguinte maneira. Primeiro, para que a palavra profética do Deus fosse levada às suas extremas consequências e para que, efetivamente, o que ele havia predito no momento do nascimento de Édipo
matará seu pai e se deitará com sua mãe, para que essa palavra fosse ou se tornasse verdadeira, o que foi preciso? Foi preciso um certo número de coisas, no centro das quais se encontra o quê? Pois bem, a mentira dos escravos. Porque se o escravo a quem Jocasta tivesse dado a criança Édipo, houvesse feito o que tinham mandado, teria matado Édipo. Mas ele não matou, ele desobedeceu. Ele o entregou a outro escravo e não disse nada a ninguém. O outro escravo o trouxe para Corinto, deu-o a Políbio e aí, durante toda a infância de Édipo, não disse nada. E quando Édipo partiu de Corinto para não matar seu pai e sua mãe, o escravo também não disse nada. Desobediência, mentira, silêncio. Foi graças a isso que a palavra profética do Deus pôde se realizar. Doideira. Foi porque houve um jogo de verdade e de mentira no discurso dos homens, ou no discurso dos escravos, que a palavra do Deus pôde ser verificada. E, de certo modo, considerando não a peça, mas o mito a que ela se refere, a verdade da predição de Febo passou necessariamente pela mentira, o silêncio, a desobediência dos homens. Foi porque houve esse jogo da verdade que o Deus teve finalmente razão. Mas na peça, o que acontece? Acontece que, ao longo dela, a palavra dos deuses não chegava a ser acreditada. A palavra profética, a palavra oracular, era enigmática, e ninguém conseguia interpretá-la. E, por conseguinte, se tivessem ficado nisso, não se teria sabido de nada. Édipo teria continuado a ser rei e ninguém teria sabido que ele havia matado seu pai e deitado com sua mãe. O mesmo quanto à palavra do adivinho. Ele, no entanto, tinha dito as coisas, mas o coro não queria ouvi-lo. E, como o coro não o ouvia, a verdade não podia vir à luz do dia. Foi preciso, por conseguinte, haver essa a liturgia própria dos escravos, foi preciso haver esse procedimento de interrogatório, foi preciso haver a lei da memória se impondo aos escravos e obrigando-os a dizer o que eles haviam visto. Foi preciso a sua presença, foi preciso eles terem estado presentes e estarem eles mesmos na cena, para que finalmente a própria peça se desenrolasse como a liturgia. E o que havia sido dito numa espécie de verdade enigmática e ficado em suspenso no início da peça, se tornasse a verdade inevitável a que Édipo é obrigado a se submeter e que os próprios espectadores devem reconhecer. Portanto, sem esse dizer a verdade dos escravos, o dizer a verdade dos deuses não teria funcionado e a peça não poderia ter se realizado. Foi preciso, portanto, o dizer a mentira dos escravos para que o dizer dos deuses se tornasse verdadeiro. Depois, o dizer a verdade dos escravos para que o dizer a verdade incerto dos deuses se tornasse uma certeza inevitável para os homens. É esse, portanto, o encadeamento dos dois mecanismos aletúrgicos que emolduram a peça de Sófocles. Resta, evidentemente, no centro, o problema de Édipo. O que era essa ignorância de Édipo? Que relação havia entre esses dizer a verdade, que o emolduravam, o ameaçavam e finalmente o obrigavam a se curvar ao seu destino? É disso que falarei da próxima vez. Muito bom. Foi o parágrafo da desobediência, da mentira, do silêncio que leva à tragédia, né? Que faz a tragédia se cumprir. Muito bom.
Cara, eu tenho muita impressão, não sei se isso chega para vocês também, assim, que, tipo, o Foucault não tinha muito o que falar nesse primeiro começo do curso, assim, e aí ele meteu esse Édipo, porque ele já tinha feito análise no Verdade e as Formas Jurídicas, ele pegou os papéis assim, eu acho que já tá bem pronto aqui, eu vou botar aqui. Cara, parece tão enrolado, parece tão que fala e não fala muita coisa. Não sei como é que chega para vocês, assim, mas eu acho curioso. Que ele vai dando volta, sem muita conclusão, mas legal, assim. Mas bom, concluímos a segunda aula. Foi tipo isso, cara. O cara aproveitou o trabalho no semestre passado. E aí, a gente segue? Vocês querem comentar algo? Vocês querem pensar algo junto? Estão com questões? Estão pensando aí? Pô, vamos partir então. Você quer continuar, Guido? Alguém mais quer ler aí a aula de 23 de janeiro de 80? Bom, se alguém quiser seguir aí. Senão eu posso seguir também. Pô, Monte Bronco, então. Beleza. Então, a aula de 23 de janeiro de 1980. Resuminho ali, né? Édipo Rei, continuação. O objeto do curso deste ano. O elemento eu nos procedimentos de veredicção. Em consequência de que processos o dizer a verdade na primeira pessoa pôde se afirmar como a manifestação da verdade? Relações entre a arte de governar os homens e a autoliturgia. A questão do saber de Édipo. Em que consiste sua técnica? Ela se opõe às maneiras de ser de Creonte e Tiresias. A atividade propriamente edipiana. Eurisquem, encontrar, descobrir. A procura de indícios. Tecméria. Características do Tecmérium. Édipo, operador da verdade que ele busca. A descoberta, como arte de governo, o poder de Édipo. Posição central deste tema na peça. Édipo, encarnação da figura clássica do tirano, vítima de seu uso tirânico do procedimento de verdade que ele próprio aplica. Diferença em relação a nome, opinião, juízo, pela qual ele resolveu o enigma da esfinge e salvou a cidade. Gostaria de terminar hoje com Édipo. Não estou muito certo de que a interpretação ultra-agressiva e rasamente positivista que lhes dou do tema seja totalmente verdadeira. Vejo, pelo menos, um sinal disso no fato de que acabo de esquecer em casa meu exemplar de Édipo. Eu tô falando, ele muito apresentou no trabalho do semestre passado, cara. Você acha que esse cara. Porque depois ele joga tudo pro alto e vai estudar o cristianismo. Eu falei, pô, o cara tava muito afim, não. Mas vai lá, vai lá. E, portanto, tem coisas que não poderei lhes dizer. Azar, castigado. O cara tava muito laissez-faire, laissez-passer mesmo. Esqueceu o tema de casa. Porra, cara. Da última vez, eu havia procurado lhes mostrar como, de ambos os lados do personagem do mesmo Édipo, enquadrando-o e, claro, armando-lhe uma cilada, víamos se desenvolver na peça de Sófocles, de uma forma bem coerente e sistemática, dois modos de verdade, dois modos de veredicção, duas maneiras de dizer a verdade, o que eu chamarei de dois tipos de aleturgia, que se correspondem, se ajustam, enfim, um ao outro e se fecham sobre Édipo. São essas duas formas de aleturgia que, juntas e com a condição, precisamente,
de se encaixar, de se ajustar uma à outra, constituem a boa palavra, a palavra reta. A... Tananã. Ah, calma aí. Ah, hortus epos. Acho que é. Que é, no fim das contas, portadora da verdade, a própria verdade e toda a verdade. Uma dessas aleturgias, uma dessas formas de veredicção, é a veredicção a que nada escapa, a veredicção que domina o tempo, que pronuncia de longe os decretos eternos, é a liturgia oracular e religiosa. Além desse, há outro dizer a verdade, que vai aparecer e se desenvolver no fim da peça, fechando-a. É o que se arranca, pouco a pouco, pedaço por pedaço, elemento por elemento. É um dizer a verdade que obedece à forma e à lei e às restrições da memória, e é um dizer a verdade que só se pronuncia a respeito do que o sujeito viu com seus próprios olhos. Que ele, o sujeito, viu com os próprios olhos. Uhum. A liturgia religiosa, de um lado, portanto, e interpretativa, que tira sua autoridade da força de um nome. É porque sou servidor de Lóxias, diz Tiresias, que posso dizer o que digo. Referência a Febo, portanto. E, do outro lado, uma liturgia judiciária que deriva sua autoridade unicamente do fato de poder dizer eu mesmo estava presente, eu mesmo vi, dei com minhas próprias mãos, recebi em minhas próprias mãos. Ego. Creio que temos aí um elemento importante. Em todo caso, é ele, e se insistir sobre isso da última vez, foi por uma razão de método, ou digamos, de encaminhamento, que eu gostaria de procurar estudar um pouco este ano, quer dizer, o elemento da primeira pessoa, o elemento do eu, o elemento do Autos. ou autos. Do eu mesmo, no que poderíamos chamar de a liturgia ou veredicção ou ritos e procedimentos de veredicção. Beleza. A Cecília sumiu e ia perguntar um negócio para ela do curso do direito. Cecília? Meu gato que fica entrando e saindo do quarto. É isso mesmo, bicho. Esses bichos não fazem. O que são os autos no processo jurídico? Os autos é o próprio processo, na verdade. Uhum. É o processo físico, assim, que agora é digital também, né? É o corpo do processo. É onde todos os documentos, é onde o processo vai se materializando, assim. É um documento mesmo. Tudo que entra no processo entra no final dos autos, entendeu? Entendi. Ele tem uma ordem cronológica. É tipo a superfície de inscrição do processo todo, né? Que é onde vai registrando-se, assim, né? Isso, exatamente. Posso crer. Eu fiquei pensando se tinha alguma relação com esse autos aqui, de autotestemunho, né? De poder dizer a partir de si mesmo, né? De falar autos aqui. Aí me lembrou um pouco a coisa da testemunha ocular, né? Uhum. Ela tem um depoimento mais forte, assim, no procedimento judiciário, no procedimento penal. O valor de depoimento da testemunha de ouvir dizer, né, que a gente chama, testemunha de caráter, não é tão forte quanto é o valor, obviamente, da testemunha ocular, né? Uhum. Então, semelha isso, assim, bastante. Pode crer. Obrigadão. Cara, fez uma boa resumida aqui. Vou meter uma indicação, porque é a segunda vez que me vem à cabeça o Nietzsche hoje. E vou meter um Nietzsche aqui para a gente pensar junto uma parada. Então ele deu uma resumida do que ele vai fazer, revelou um pouco mais na terceira aula. Esse é outro indício de que essas primeiras aulas, para mim, ele está meio que tateando assim, o que ele vai fazer. Então ele quer fazer uma genealogia, né? Uma certa dessa liturgia que pode dizer eu, né? Do alto do eu mesmo. Eu acho que o que eu estava pensando desde da aula passada, e agora estou pensando também, que esse é um problema
muito, muito, muito nietzschiana, assim. Foucault está na esteira do Nietzsche um bom tempo, assim, né? Ele fala que é um encontro muito forte para ele, que ele não consegue meio se afastar. E de alguma forma ele, em entrevista mesmo, fala que ele faz uma continuidade da genealogia da moral do Nietzsche, né? Quem tá aí? Roberto Machado. Nietzsche, Tem essa obra do Roberto Machado que é justamente Nietzsche e a Verdade. Estou então. curioso para ver quais relações. Puta, que foda. Porque o problema do Nietzsche com a verdade, cara, é porque ele dá uma interrogada muito forte, assim, principalmente em dois livros, né? No Além do Bem e do Mal, vale a pena dar uma olhada no primeiro capítulo do Além do Bem e do Mal, onde ele vai questionar assim, por que o Ocidente valorizou tanto a verdade? Por que a verdade tem esse status de libertação e de salvação? Por que que atrelou-se, né, que a verdade é uma forma de liberdade? Como que o cristianismo fez isso? E por quê? O Nietzsche é um cara a favor da mentira? Não, ele só está pensando por que que há uma escolha no campo da filosofia de que algo como verdadeiro, dentro de um mundo em movimento, dentro de coisas tão incertas, por que que o verdadeiro teria mais valor do que o falso? A essa questão, tem duas coisas que são muito importantes de pensar: uma crítica filosófica e uma crítica estética. Vou começar da estética, que é a mais fácil, porque o problema começa na Grécia, não é à toa que o Foucault está voltando ali. Diz Nietzsche que o grande problema do Ocidente começa quando Sócrates, ao terminar uma tragédia e todo mundo aos prantos, todo mundo naquele momento de catarse, né? Todo mundo catando os cacos ali. Sócrates é aquele que vai e pergunta: por que vocês estão chorando? Ele tenta racionalizar um movimento de por engano, sabe? É claro que não é nada ali, é claro que, tipo, é outra coisa, são pessoas ensinando algo que não está acontecendo. Mas isso me afeta, isso mexe comigo. E é Sócrates aquele quem acha que o mais importante é perguntar por quê? Ao invés de chorar junto, ao invés de pensar como se chora, como que a estética afeta, ele vai perguntar por quê. Ele vai procurar razão e logos no processo de identificação com a peça, né? De identificação com uma certa ilusão, que toda arte tem uma certa ilusão. Toda arte é muito mais aproximada das sensações do que da razão e do logos. Mesmo quando fazem confundir razão e logos, toda arte é uma questão de produção de afetos, é uma questão de perturbação, é questão de se diferenciar, é questão de sentir-se diferente, de ser afetado nesse sentido, de diferenciação. É uma questão de perceber-se numa certa inconstância, um certo movimento. Poder afetar-se, poder transformar-se, poder estar em movimento. É recusar, de alguma forma, o princípio da identidade. Não sou mais o mesmo. Cabe em mim várias pessoas, cabe em mim várias sensações, cabe em mim vários afetos. Então, essa é a crítica estética que Nietzsche faz à busca da verdade por meio da razão e da lógica. Por outro lado, no campo filosófico, ele vai se apoiar muito no indeterminismo. Ele é um filósofo do indeterminismo, tal como os pré-socráticos, de Heráclito, por exemplo. Ele é o filósofo do indeterminismo. Não é possível determinar de maneira objetiva as coisas, por duas razões pelo menos. Seja porque as coisas estão sempre em movimento de transformação, sendo assim é impossível defini-las objetivamente, sendo porque temos como recurso de definição das coisas as palavras. E as palavras também estão em movimento. As palavras também são limitadas para dizer as coisas. Elas nunca vão dizer objetivamente o que são as coisas. Esse texto a respeito das palavras e da linguagem é muito legal. Eu recomendei de um lado o Além do Bem e do Mal, aqui. Eu recomendo também um livrinho que saiu pela Edra, faz um tempo já, que se chama Sobre a Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, do Nietzsche. É um textaço, um texto muito bonito, onde ele vai... Tudo bom, Maria? Boa noite. Onde ele vai colocar a impossibilidade das palavras definirem objetivamente as coisas, porque as coisas estão em movimento de indeterminismo, e porque toda palavra é política, toda palavra é força, toda palavra é, de alguma forma, nós seis aqui decidimos que a gente vai dar um nome a esse grupo. Isso é uma arbitrariedade de pessoas falando sobre as coisas, de um jogo de força.
Aí, por exemplo, se um dia Mateus se revolta, não, acho que esse grupo de estudo tem que ser de outro nome. E na força de todas as pessoas juntas, não, todo mundo decidiu que é outro nome e tal. Vira outro nome. Uma certa força política das coisas, de nomeação. Mas dito isso, por quê? Seja pela crítica estética, seja pela crítica filosófica, Nietzsche é esse camarada que se questionou por que o Ocidente se apegou à verdade e como ele se apegou à verdade. Só que ele faz de uma maneira muito polêmica, muito apressada, né? Quem lê o Nietzsche sabe que ele, tipo assim, não está muito com compromisso com, tipo, mostrar o que ele está falando, assim. Se você lê o Genealogia do Moral, Além do Bem e do Mal, ou Sobre a Verdade e Mentira no Sentido Extra Moral, ele é um cara que está jogando umas hipóteses lá pro alto, que fazem muito sentido, pegam na gente. Quem leu sabe que bagunça, o Nietzsche bagunça bastante. Mas, por outro lado, ele não faz uma genealogia documental. Uma genealogia... Ó, esse é o grupo dos gatos. Sabe? Que bonitinho. É ele ou ela, essa bichinha? Ai, que rabo engraçado. É ele, o Júpiter. O Júpiter. Caraca, esse bicho é muito doido, né? Ele não faz, de qualquer forma, uma genealogia demorada. Ele faz uma hipótese, né? Como filólogo. E o Foucault, ele tá fazendo esse trabalho, assim. Tipo, vamos voltar lá para os gregos, depois para os romanos, e depois para os cristãos, para ver como o Ocidente se atrelou à ideia de verdade, como algo que liberta, como algo que salva, como algo mais importante, mais valoroso do que o falso, do que a força, do que o falso, principalmente. E só um parêntese final, assim, momento Nietzsche do nosso grupo, dentro do desafio nietzschiano de fazer filosofia, de pensar, né, com essa crítica ao falso, né, com essa crítica ao verdadeiro, por verdade. Não é à toa que ele considera que a grande obra dele é Zaratustra. Assim falava Zaratustra, que não é um livro necessariamente de filosofia, é um épico em poemas, assim, né? Quase um cântico mesmo. Então ele, no esforço de não se atrelar a ele mesmo à verdade, vai e faz um puta livro de poesia, assim, que é lindo pra caramba, mesmo, a composição deles. Mas que realmente tem vários elementos de filosofia. Assim. Mas é muito mais uma ideia de poder afetar pelo Zaratustra do que poder ensinar ou poder comprovar uma verdade com Zaratustra. Até porque é um personagem, não sei se vocês chegaram a ler o Zaratustra, mas é muito bom. É um personagem que vira e mexe quando ele se aferra às verdades, ele se ferra, assim, ele se fode bastante, ele se lasca. E ele convalesce bastante nesses momentos. Mas é isso, é uma reintrodução, né, esse livro que a gente está lendo. Você quer seguir daí, Gui, da página 46? Maria, a gente está na página 46, na quebra de parágrafo que tem bem no meio da página. Se alguém quiser seguir aí, agora o gato me impossibilitou de me mexer muito aqui. O texto tomou aí, cara. Posso ler também. Vai lá, Cecília, manda ver. De uma forma totalmente esquemática, arbitrária, que horrorizaria qualquer historiador um pouco sério, digamos, apesar dos pesares, o seguinte. Se vocês pegarem as formas rituais, canônicas, de veredicção nos textos gregos arcaicos, seja em Homero, seja em Hesíodo ou nos poetas do século VI, o dizer a verdade deriva sua autoridade para se apresentar como enunciação, formulação, manifestação da verdade, de um poder que é sempre anterior, ou, em todo caso, exterior a quem fala. Em Homero, quando um chefe se levanta para emitir o seu juízo e apresentar sua opinião como opinião reta e verdadeira, para afirmar sua autoridade e para autenticar seu dizer a verdade, ele impunha um bastão de comando, que é ao mesmo tempo o sinal do seu poder e a chancela da verdade do que vai dizer. O poeta não começa nunca sem invocar uma divindade, que é a da memória. Memória que, precisamente, deposita nele um certo dizer, uma certa palavra, uma certa enunciação de que ele não será mais que o portador. Mas se essa enunciação detém a verdade, é justamente na medida em que a memória como deusa, a terá autenticado e marcado. Poderíamos dizer também, da mesma maneira, que o sonho diz a verdade. Haveria todo um estudo a fazer sobre o sonho como a liturgia, em que e por que ele diz a verdade. Precisamente porque o sonho eu não domino, e é outra coisa que acontece comigo no sonho.
é outra pessoa que emerge, é outra pessoa que fala, é outra pessoa que dá sinais. E foi nele que se estabeleceu nas civilizações ocidentais, mas também nas outras civilizações, esse espantoso elemento quase constante e quase universal, que é o sonho, que é o sonho diz a verdade. E se ele diz a verdade, é precisamente porque não sou eu que falo no meu sonho. Portanto, vamos dizer, vocês têm essa forte tendência, linha de tendência, em toda uma série de civilizações, em todo caso na civilização grega arcaica, a fazer aparecer o dizer a verdade e a autenticar esse dizer a verdade como isto, que aquele que fala não é aquele que detém a verdade, e a verdade que passa em seu dizer é uma verdade que lhe vem de outro lugar. Uhum. Então ele está opondo, né, já que ele vai chegar nessa dimensão de uma memória, de um eu mesmo, de uma pessoalização da testemunha e da verdade, ele está colocando que no que é a da Grécia arcaica, na verdade, sempre a verdade que alguém anuncia não é uma verdade própria, né? É uma verdade que vem baixo santo, né? Seja do poeta, seja do chefe, seja mesmo do sonho, mas vem de fora, né? E aí é só quase como se fosse um canal para a verdade, né? Não fosse uma verdade pessoalizada ainda. Vamos assim, foi como eu entendi. Uma Pode evidência, continuar. se pode, por favor. O problema é saber como e por que razões chegou um momento em que o dizer a verdade pôde autenticar sua verdade, pôde se afirmar como manifestação da verdade, na medida em que, justamente, aquele que fala pode dizer: sou eu que detenho a verdade, e sou eu que detenho a verdade que vi, porque, a tendo visto, eu a digo. Essa identificação do dizer a verdade, do ter visto a verdade, essa identificação entre aquele que fala e a fonte, a origem, a raiz da verdade, é aí, sem dúvida, um processo múltiplo e complexo que foi capital para a história da verdade em nossas sociedades. Podemos ver essa constituição de uma liturgia que gira em torno do Autos. autós, do eu mesmo, do ele mesmo, do eu, através de um certo número de processos e de fenômenos. Por exemplo, na história das instituições judiciárias, o aparecimento da testemunha como aquele que estava presente e que, tendo estado presente, pode dizer: vejam qual era a verdade, é esse um dos fenômenos pelos quais se vê aparecer esse engate da primeira pessoa na liturgia. Poderíamos também encontrar fenômenos idênticos no desenvolvimento da prática da viagem e do relato de viagem. Já em Heródoto, vocês veem claramente como certo número de coisas são afirmadas porque houve testemunhas, e de testemunha em testemunha, essa corrente das testemunhas acaba constituindo a verdade, sempre com a condição de que essa liturgia, essa manifestação da verdade, se refere a esqueci o nome, Autos. a alguém que pode dizer eu mesmo. Tudo isso é uma longa história, claro, que vai não exatamente desembocar, mas encontrar um ponto culminante quando, a propósito das verdades evidentes da própria matemática, Descartes poderá dizer eu mesmo. E é, portanto, toda essa história das relações entre o autós e a liturgia, entre o eu mesmo e o dizer a verdade, é isso que me interessa na história da verdade no Ocidente. Legal, né? Pensar que Descartes vai ser, né, tipo, um cara que vai instaurar a dúvida. Instaurar não, né? Vai que institucionalizar basicamente a dúvida filosófica, né? O método a dúvida como método, né? Então ele está falando muito de como tem uma história longa que vai chegar até a gente, tipo, poder dizer penso, logo existo, né? Sou eu que penso, logo eu existo. A própria questão do eu pensar verdadeiro, garante a existência de mim, né? Uma subjetivação é também uma história de uma individualização, né? De um indivíduo fechado em si mesmo, que a gente vive cada vez mais, né? Acho que ele está fazendo essa genealogia também. Porque tudo doido, né? Se você pensar essa coisa dos gregos arcaicos, mas também diversas outras civilizações,
E, inclusive, algumas práticas que a gente encontra hoje no cotidiano, em que as pessoas não falam por si, né? As pessoas não falam por si, seja nos rituais religiosos da Umbanda, do Candomblé, seja inclusive na religião evangélica neopentecostal, né? Fala-se línguas, não é a pessoa que está falando. São marcas assim de experiências de corpo como passagem, corpo dessubjetivado. Não é uma subjetivação, não é uma continuidade da vida da pessoa. É algo para além disso. Assim. Você poder dizer um sonho me contou, né? É ver um fora, é ver algo além dessa interioridade em você mesmo dizendo algo. Em contraste a isso, a gente tem exatamente o pensamento de Descartes, pensamento racional cartesiano, que vai dizer penso, e porque penso numa certa continuidade comigo, existo. Sou eu mesmo que autorizo a minha própria existência, sou eu mesmo que legitimo e confirmo minha própria existência. Totalmente interno, né? Totalmente individuado, totalmente individualizado, fechado. E foi, você tá mexendo no mouse aí, dona gata? A gata tá... Para, velho! A gata tá deitada aqui puxando o mouse, apertando as paradinhas. E eu acho muito doido isso, né? Poder pensar hoje em dia ainda quais são esses espaços, assim, né? E talvez pensar como psi, como clínico, como a clínica também é um baita espaço de passagem disso que não somos nós mesmos, assim. A importância de deixar passar enunciados, agenciamentos que não somos nós mesmos, assim. É uma outra viagem, né? Uma outra composição, assim. Eu acho que é legal a gente pensar mais do que um sujeito hermético e fechado em nós mesmos, pensar que a gente é composto dessas passagens múltiplas mesmo, né? Eu sou um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, mas um pouco de televisão, um pouco também do que eu sonho, um pouco do que eu vejo, um pouco da cidade. Tudo isso se misturando, assim, sem necessariamente se fechar, né? Senão a gente fica pensando muito como eu, um sujeito fechado, interpreta cada uma dessas coisas, interage com cada uma dessas coisas, o máximo interpreta cada uma dessas coisas. Mas a gente é o tempo todo realmente atravessado, né? Por outras coisas para dizer a nossa verdade, assim, para dizer quem somos. Essa fantasia é também uma ficção, né? O eu fechado em si mesmo, o penso logo existo, o eu individualizado, mas é uma ficção um pouco ruim, assim, um pouco canhestra, assim, um pouco limitada nesse sentido. E é a que a gente tem, assim, em grande parte. Só para terminar, o que eu acho mais interessante é como isso mistura no contemporâneo popular, como é muito misturado mesmo, assim, que às vezes as pessoas acham que elas conseguem sustentar ao mesmo tempo um discurso de meritocracia, que é totalmente eu a partir das minhas conquistas, que é a constituição material do eu mesmo, né? Eu vou seguindo, quem quer consegue, se basta a sua vontade para conseguir, tudo que eu tenho é fruto do meu esforço. E muitas dessas pessoas mantêm um pensamento de exterioridade, mas que só é uma exterioridade que reafirma a individualidade. É aí que volta a questão do problema do cristianismo. Por quê? Tudo que eu tenho é porque Deus quis. Tudo que eu tenho é por merecimento não só meu, mas também de uma força exterior que é Deus. Só que é quase uma força exterior que remete ou reinveste na individualidade, entendeu? É uma força exterior que faz com que essa individualidade se reafirme e não vaze. Se você vai, por exemplo, num terreiro de Umbanda, é muito interessante, né? Tipo assim, olha, quem falou não fui eu, foram os meus caboclos, meu corpo é um instrumento de passagem. E às vezes eu nem lembro o que eu falei. Então tem a noção de manter si mesmo para essa passagem do caboclo. Tanto que às vezes os caboclos vão dar uma ideia, tipo, olha, você não está pronto para fazer esse trabalho. Olha o que você está fazendo. É uma força externa mesmo. Agora, esse Deus que a galera tem usado junto com a meritocracia é um Deus que reitera a validade da individualidade. É um Deus que reitera o fechamento de si mesmo. Assim. Que diz uma verdade de um merecimento, ou de um esforço de mim mesmo. Então é muito interessante, né? Como é uma armadilha muito relacionada a um certo poder pastoral, um certo poder cristão, de mesmo quando uma força vem de fora, ela vem de fora para afirmar o dentro. Ela vem de fora para afirmar a individualidade. Não sei se faz sentido para vocês, talvez eu tenha viajado um pouco. Mas para mim é uma sacada, assim. Eu concordo e penso que pelo que eu estou entendendo de individualidade que você está falando, é aquela individualidade que é padronizada, né?
Uhum. pela ética cristã, assim, né? Sim. É uma individualidade que tem a ver com merecimento e que tem a ver com um ser de uma única maneira, né? É isso Uhum. que me deixa mais assustada, assim. Sim. Isso. Porque tá vinculada ao ser bom, ser de um jeito, ser puro, né? É um ser. Quando eu falo individualidade nesse sentido de fechado mesmo, tanto para o mérito quanto para as punições, assim, né? Porque se você for ver outra vertente de um cristianismo possível também, por exemplo, do espiritismo, tem muita ideia de que há uma força externa, mas se a pessoa sofre aqui, é de um merecimento próprio, é de uma individualidade. Então, é uma força externa também determinando isso, ó, o merecimento do seu sofrimento. É bandido porque Deus quis, nossa, mas o que a gente pode fazer? Deus olha para essas pessoas, ou Deus vai fazer pagar essas pessoas, reiterando. É sempre um senso de hiperindividualização, sabe? Quando interessa, assim, de hiperindividualização. Mesmo quando as forças vêm de fora. Como se não tivessem outros fatores e outras formas de entender a agência do sujeito, entendeu? É isso, é a discussão de agência do sujeito, assim. E verdade tem muito a ver com agência. A verdade determina a agência, né? Tipo assim, se eu entendo que o que eu fiz foi uma possessão, eu posso muito bem falar, não foi de minha agência, foi a agência do caboclo, foi a agência do sonho, foi a agência de um governo neoliberal que me faz, foi, na verdade, um governo neoliberal que me faz trabalhar de precarização, assim, trabalhar de maneira uberizada, por exemplo. E não um negócio tipo, quem quer se vira, vai virar Uber, vai virar Uber Eats, vai virar iFood, porque isso remete a uma hiperindividualização. O Guido colocou que deu vontade de ler aquela Ética Protestante do Espírito do Capitalismo do Max Weber. Dá muito vontade mesmo. Vontade temos muitas, né? Sentir o chamado é um tatalhau desse tamanho, assim. Mas fala, Maria, você estava pensando algo também? Penso muito na relação do sujeito, né, com todos esses mecanismos, né, que envolvem a nossa subjetividade, né, uma coisa sujeito, outra coisa nossa subjetividade, e como isso, você está falando aí da religião, né, ou das religiões, de uma ideologia também capitalista, né, eu me esforço, não é? Sim. Então, há uma dispersão, né? A gente fica pensando hoje na contemporaneidade, né? Ou então na história da humanidade, o quanto isso, né? O sujeito, né? Quer dizer, nós somos, quer dizer, o sujeito e a sua subjetividade, né? O próprio lugar dessa dispersão, né? E acho legal a gente pensar, ler Foucault e discutir essa dispersão, a própria dispersão da subjetividade, né? É isso, mais ou menos. Mas como é que você está pensando em dispersão? Fala mais, assim. Se quiser, claro. Que eu gostei de ver. Depois eu falo disso. Eu estou aqui procurando alguns livros, umas questões aqui da dispersão, mas depois eu falo, eu prometo, tá? Não, tá. Não precisa Da jurar, não. coisa Tá tudo mesmo, bem. né? Eu acho que da constituição da subjetividade se realizar na dispersão, né? Uhum. Dessas relações, entende? É como você falou, você não é na clínica, você não é fulano, Beltrano, como a Rosário não é A, nem B, nem C, nem D, né? Uhum. Mas é esse fulcro, né? Essa coisa do abismo, de estar no abismo da própria dispersão, né? Eu acho que é Sim. isso. Sim, sim, sim. É de perceber, por exemplo, que a gente carrega inúmeras contradições dentro desse ser que somos, assim, né? Não é um negócio que parece que se a gente entrar em contradição vai desmanchar, vai esmilinguir o sujeito, mas não é. A subjetividade ela carrega contradições, encontros, confluências, várias coisas, assim. E tem uma plasticidade muito forte mesmo, ela é muito artificial. É exatamente isso, não é? É esse deslocamento, né, que faz a nossa subjetividade, né? A coisa da relação que fala o Foucault do próprio discurso, né? E como, por exemplo, o comentário
Por exemplo, a gente vê muito em instituição, nas instituições, por exemplo, a universidade. A reitoria apresenta a portaria que diz que vai voltar, segundo o comitê, né? E toda aquela coisa da saúde, e logo em seguida, por exemplo, na plataforma, vem os comentários sobre a decisão do reitor. Os comentários são assim: eu vou rasgar meu cartão de vacina, vocês estão loucos. Os comentários são os discursos, mas que revelam o deslocamento, né? Como que é importante, né? A força desse comentário que revela o silêncio, né? O que está por trás, né? Eu acho que tem muito a ver também com a nossa subjetividade, né? De percebemos a nossa subjetividade na relação dos deslocamentos, né? Como é isso que eu falo de dispersão. Não, legal. Me remete a dois pensamentos assim sobre essa coisa da voz, sobre essa coisa do dizer, né? Um é do Deleuze e do Guattari, quando eles vão pensar a via da expressão, né? No meu Platô, eles usam um conceito que é muito interessante, que eles chamam de agenciamento coletivo de enunciação. São as várias vozes que dizem uma voz, assim, né? Há sempre agenciamentos coletivos de enunciação. Quando alguém diz, vou rasgar meu cartão de vacinação, você pode forçar essa ficção, esse comentário, no indivíduo. Esse cara é maluco, esse cara é psicopata, esse cara, ele tá... Mas às vezes você vê um agenciamento coletivo de enunciação, é um sinal de uma voz maior, assim, que não necessariamente é uníssona, né? Mas que são várias vozes, é um sinal dos tempos, assim, interpretar. Interpretar não no sentido de procurar a verdade, mas como fazer isso articulado. E outra ideia do que eles puxam essa ideia de agenciamento coletivo muito do linguista russo, né, o Mikhail Bakhtin, né? O Mikhail Bakhtin tem muito essa ideia da plurivocidade, assim. Uma voz não fala por si só, uma voz fala várias vozes, assim. Isso é muito interessante, né? Quando eu falo, quando eu anuncio uma verdade sobre mim, Ian é um cara muito estudioso. Quantas pessoas não compuseram esse valor, por exemplo, de estudioso? Quantas foram as vozes que me disseram, olha, você precisa estudar mais, olha, você é muito estudioso. Então, quando eu falo algo, são várias vozes que dizem por mim, mesmo no capitalismo disperso. Talvez em uma certa outra sociedade, com um código mais restrito, eu posso, por exemplo, falar a voz dos meus ancestrais. O que eu falo é a voz dos meus ancestrais. E as pessoas sentem essa enunciação como a voz dos ancestrais. Uma promessa minha, a promessa dos meus ancestrais. A gente no capitalismo já perdeu isso, né? E muita gente já não tem. Ainda tem um ou outro que viaja com isso do nome da família, né? Em nome da minha família, como é que você fez isso com o nome da nossa família, né? Tem essa história, assim. E querendo ou não, isso é uma ficção fascista, né? De como se família fosse uma cobrança, mas que está falando que eu estou falando por uma voz também dos antepassados. Não é só minha. A gente vai carregando várias vozes aí, né? Olha, eu achei da hora que você trouxe essa questão do agenciamento. Estava pensando mais ou menos nesse sentido, né? Não sei até que ponto. Se a minha voz travar aí por causa da net, vocês me avisam, tá? Suave, suave. Então, eu não sei até distinguir ainda precisamente, né, o agenciamento do dispositivo, mas, assim, me parece que o dispositivo é um agenciamento composto por agenciamentos, né? E me parece que, principalmente, assim, a partir do final da obra do Foucault, parece que os processos de subjetivação têm muito a ver com esse dispositivo, que daí entra o negócio que você falou do poder pastoral, das muitas vozes, né, que são muitos processos de subjetivação que vão se efetivando através das nossas práticas, das nossas condutas, pensamentos, enfim, no geral. E aí eu pensei como que tudo isso, essa questão do eu, né, agora, qual que é a moda dos caras falar agora, o empreendedor de si mesmo, tal, como que tudo isso está muito balizado por um dispositivo, né, por vários dispositivos, né, que envolve aí o neoliberalismo, que envolve uma tradição judaico-cristã, também que envolve imperialismo e como que é difícil propor e criar novas subjetividades no meio de tudo isso, né? Sim.
Então, do que você está falando, concordo, número, gênero e grau, eu acho tanto quanto difícil, assim, fazer uma comparação muito explícita do conceito de agenciamento do dispositivo. Eu acho que os dois têm um interesse em comum, que é realmente abrir mão da ficção indivíduo. É desconsiderar a individualidade como o ponto inicial da subjetividade, entendeu? Nossa subjetividade não é individual no sentido de indivisível e separada dos outros, sacou? Estatístico, eles vão muito dizer isso, né? É uma ideia muito da estatística, a questão do indivíduo, né? O indivíduo só existe por causa da estatística. Agora, o dispositivo em Foucault, ele tem uma complexidade, o agenciamento Deleuze-Guattari tem outra. E aí, para complicar mais ainda, o Deleuze vai e interpreta Foucault depois que Foucault morre, né? Então, ele tem um texto do que é o dispositivo, onde o dispositivo, no entendimento deleuziano, seria o momento onde você pode interferir nas relações de saber e poder. Grosso modo. É justamente nesse texto dele aí que eu fiquei confuso, né? Porque daí ele vai colocar o dispositivo como uma multiplicidade, né? O E, entendimento das multiplicidades. Assim. e aí relaciona isso com agenciamento, e aí, pô, várias galera discutem em cima disso, eu não consegui ainda pegar o fio dessa meada aí, é muita complexidade para pouca cabeça. Dentro do Foucault, até onde eu consigo ir, o dispositivo é a relação de produção de subjetivação e de sujeição através de relações de saber e de poder. O Deleuze que faz uma dobra disso. Então, por mais que eles sejam autores contemporâneos, estavam pensando juntos, não sei se são paralelos os conceitos. E agenciamentos é justamente isso, é um conceito que o Deleuze e o Guattari vão pensar para entender a organização e a desorganização das multiplicidades. Então, conceito atrás de conceito, né? Como que as multiplicidades, elas se territorializam, elas se desterritorializam. Como que os agenciamentos têm uma face voltada para o corpo sem órgãos e outro para os estratos. Esse é o entendimento de Deleuze e Guattari no Platôs. E, por fim, qualquer outra ideia? Como os agenciamentos sempre são de duas cabeças, agenciamentos maquínicos de corpos e agenciamentos coletivos de enunciação. Tem um campo da expressão e do conteúdo, mas que não é tão simples assim, não é só um diz e o outro faz, assim. É bem complexo mesmo, porque depois eles vão falar que expressão também tem substância, tem forma, e conteúdo também tem substância, tem forma, é bem complexo. Eu acho uma fagafá. Mas eu acho que a ideia que fica é essa, são duas tentativas de minar a ficção do indivíduo e do sujeito. E é pano para manga. Eu sugiro ir por um, não ir pelos dois. Se você quiser estudar, não ir pelos dois que dá trabalho. Então, eu estava, né, fazendo uma discussão sobre o dispositivo, que é de certa forma, o conceito central que eu vou trabalhar agora no mestrado. E aí eu fui nessa leitura deleuziana e o bagulho só me bagunçou. Deleuze é muito ruim, cara. O Deleuze, no final, assim, no livro do Foucault, qual que é o problema? O Foucault, do nada, cara, começou a escrever de verdade, escrever de moral. Eles não se falaram desde, se não me engano, desde 77 não se falam. E aí, 7 anos depois, o Foucault morre, cara. Então, tipo assim, é com muita urgência que ele pega, e a obra do Foucault tá incompleta, né, cara? Que Deleuze pega em 85 e 86 e faz cursos sobre o Foucault. Em 86 ele sai com um livrinho, com um coletânea dos textos que ele fez na vida e um texto novo, um ou dois textos novos. E tem um exercício muito forte de distanciar o Foucault de Heidegger. Eu não sei porquê, mas ele não quer aproximar o Foucault de Heidegger. Assim. E aí Foucault, no final da vida, admite que Heidegger é uma grande influência. Aí o Deleuze vai fazer uma interpretação muito singular do Foucault. Não... Tanto que alguns Foucaultianos não gostam da interpretação que o Deleuze faz dele. Sacou? E realmente, o Deleuze nunca teve compromisso com quem ele comenta. Assim. Ele é um cara que tenta fazer a viagem dele ali, né? Você vai ler o Nietzsche do Deleuze, tem nada a ver com o Nietzsche. Você vai, pô, Nietzsche não falou isso aqui, não. Tanto que quando o Deleuze vai colocar o conceito de paradigma do Thomas Kuhn, remete muito, assim, ao que o Agamben falou do dispositivo, né? Que o Agamben, ele faz uma leitura mais Foucaultiana do dispositivo, né? Ele se afasta um pouco dessa leitura do Deleuze. Mas aí, de certa forma, o Deleuze traz o paradigma bem parecido com a noção de dispositivo, assim. Mas acho que eu já estou divagando também já. Né? Não, tudo bem. Mas, cara, a dica desses caras para mim é o seguinte, assim, nem Deleuze, o puro Deleuze, você pode ler através do Deleuze Guattari direito.
É muito diferente, assim, tipo, e às vezes a gente acha que tá tudo ali no mesmo bolo, e não tá, e é um trabalhão desemaranhar esse bololô deles, sacou? O que eu te recomendo com força, velho, é um texto chamado. Um texto que o Deleuze escreve para Foucault e Foucault não recebe essa carta. Acho que é Desejo e Prazer, você já leu? Tá, vou confirmar se é isso. Você tem ele em Eu, PDF? eu acho que tem, eu acho que tem. Qualquer coisa depois você só me manda o nome aí para eu Tá, pegar. eu vou anotar aqui para te mandar depois. Desejo e Ô, Prazer. Matheus, você Fale, estava querido. falando de dispositivo aqui, eu fui dar um Google aqui, achei um artigo da Larissa Agostinho, já fiz uns cursos com ela, e, enfim, talvez te ajude aí. Ela faz uma comparação aí da leitura do Deleuze e do Agamben justamente sobre o conceito de dispositivo no Foucault. Da hora, eu abri aqui, eu vou baixar já, vai ajudar sim, com certeza. Eu tô escrevendo a introdução, filho, o negócio tá que não desenrola nunca. Se você quiser trazer uma parte da leitura também. Ó, E vê aí, se você consegue quando baixar aqui no. tiver um pouquinho mais escrito, daí a gente lança essa. É que à medida que a gente tem consistência com o grupo, pessoal, se vocês quiserem trazer escritos de vocês, pensamentos, a gente vê aqui numa roda amiga, né? Tá aí, cara. Tenta baixar no doceiro aí, ver se o texto tá bacana. Esse é o desejo e prazer, assim. Que o Deleuze vai apontar exatamente umas diferenças. Você vê que eles não estão tão amiguinhos assim, eles têm as picuinhas deles, assim. É engraçado. Mas chega de papo. Fechou, Vamos então para vou mais papo baixar. aqui. Você quer continuar daí, Cecília? Alguém quer continuar a leitura? Chegar no Tequinê Posso Tequirim, continuar? por Tô favor, por baixando favor. aqui o artigo também. Pô, que demais. Então, Vou botar lá na nossa pasta, então. Depois, tá? não é simplesmente, né, que eu parei. Tá. Eu acho que é isso mesmo. É simplesmente uma parcela disso tudo que eu gostaria de estudar um pouco esse ano. Mas por hora voltemos a Édipo. Édipo, claro. Pô, Voltemos a Édipo. enroladão, velho. Tá enroladão, cara. Deixa para depois. É. Édipo, claro, entre a liturgia do adivinho e a liturgia da testemunha, Édipo é aquele que não sabe. Ele ignora o que aconteceu. Édipo é imprudente, pois não só não sabe, mas não sabe que faria melhor em não saber. É verdade, né? É. E Édipo, o ignorante Édipo, o imprudente, também é talvez o Édipo inconsciente, pois como não saberia no fundo o que acredita não saber? Bom, isso é conhecido, é sabido. Mas o fato é que, ao longo do texto, se considerarmos num nível de leitura ingênua, Édipo é portador de marcas muito explícitas de saber. Claro, todas essas referências ao saber de Édipo, presentes no texto, devem ser lidas em dois níveis. Cada uma dessas palavras é de entendimento duplo, já que todos os sinais do saber remetem, no espírito do ouvinte, que as ouve proclamar, ao fato de que todos sabemos que Édipo não sabe, e no momento em que ele diz "eu sei", sabemos que no fundo ele não sabia. E, portanto, todas essas expressões que marcam de maneira tão forte o saber de Édipo remetem à sua ignorância. Mas creio que os sinais do saber edipiano não adquirem todo o seu sentido pelo simples fato de remeterem, por uma espécie de jogo com as palavras, à sua ignorância real. Creio que os sinais de saber edipiano constituem um conjunto perfeitamente coerente e que o saber de Édipo é um super saber específico, que tem uma forma particular e que podemos perfeitamente descrever relativamente aos outros tipos de saber, seja o do adivinho, seja o da testemunha. O que é esse saber edipiano? Gostaria de começar por me referir a uma passagem bastante breve, que é, me parece, importante para caracterizar o saber como o próprio de Édipo. No momento da sua discussão com Tiresias, ele lhe diz: no fim das contas, você é que é o culpado, você quer me arrancar a verdade. Pois bem, aqui está ela, não precisa procurar mais. Quem matou Laio foi você.
Você matou Laio e fez muitas outras coisas que eu poderia dizer. Então, nesse momento, Édipo interrompe e lhe dirige uma invocação curiosíssima, pois não diz: não é verdade, sou inocente, não pude fazer isso. Ele diz: ó riqueza, arte suprema. Agora até me perdi. Arte suprema das artes, portanto. Ó riqueza, ó poder, ó arte de todas as artes, quanta inveja suscitas. E a partir daí vai censurar Tiresias por só ter dito o que disse, por só ter lançado suas acusações, por inveja a esse. Isso aí eu não tive esse trabalho, não. Tô pulando esse Não, sim. vai lá. Mas a questão é um bafão, né? Que é essa reação do Édipo aí, que quando Tiresias coloca ele, rapidamente, isso que é bem insensato, né? Ele acha que é inveja do Tiresias. Da arrogância ali do rei, né? Porra, tô invejoso, hein, cara? Tipo assim, que inveja, hein, cara? Fala de mim. Lançando essas acusações por inveja. 3 termos, no meio dos quais há o termo tal, sobre o qual tornaremos poder, e esse termo poder aparece ladeado por suas 2 deusas adjacentes, por assim dizer. A riqueza de um lado e a arte suprema. Édipo diz, portanto, em toda essa história que me diz respeito e em que me vejo acusado, o que está em jogo não é minha inocência. Não é isso. É a riqueza, é o poder, é a... Tananã. O que quer dizer? Rapidinho, só porque aqui Tá bom. é importante lá atrás. 3 termos, no meio dos quais há o termo tiranes. De tirano mesmo. Se quiser anotar aí. Sobre o qual tornaremos poder, e esse termo poder aparece ladeado por 2 deusas adjacentes, por assim dizer, a riqueza de um lado, e a tequinês, a arte suprema. Aí a segunda, que são 2 palavrinhas, né? Tequine, a primeira, e tequinês, a segunda. Essa expressão, claro, de arte suprema, de arte das artes, é notável por um certo número de razões. Primeiro, creio que vocês nunca encontrariam nos textos arcaicos, em todo caso, nos textos anteriores ao fim do século 6 e 5, o poder caracterizado como uma... Tequine. Como é que é? Tequine, de técnica. Seria como uma técnica, como uma arte. Segundo, em contrapartida, é um dos temas evidentemente, absolutamente fundamentais de toda discussão política, de toda discussão filosófica no século V e no século IV, de saber em que medida o exercício do poder político implica algo como uma tequine, como um saber técnico, um savoir-faire, que daria autoridade a um aprendizado, a um aperfeiçoamento das leis, das receitas, das maneiras de fazer. Estamos com essa expressão no cerne de uma discussão político-filosófica ou de uma discussão sobre a teoria da política, sobre a prática da política no século V, logo na época de Sófocles. Enfim, essa expressão me retém por uma razão bem particular. Como vocês sabem, vai ser uma expressão típica, quase ritual, pela qual se caracterizará constantemente até o século VII, a arte de governar. Calma aí, rapidinho. É 17. 17, Também lá na frente, né? Os tequinês. Perdão, pessoal. Não, só. A arte suprema é o nome com o qual se designará a arte política em geral, com a qual se designará, sobretudo, a arte de governar os homens em geral, seja sob a forma coletiva de um governo político, seja sob a forma individual de uma direção espiritual. E há, claro, o célebre texto de Gregório de Nazianzo, sobre o qual tornaremos este ano muito mais demoradamente, e que, 8 séculos depois de Sófocles, vai definir a direção das consciências como tequinês. Dando uma caracterização da direção de consciência que permanecerá constante até o século XVIII.
Tecnês. Então, é, portanto, a arte de dirigir as almas. Então, maneiríssimo, cara. Então as coisas estão começando a se misturar, assim, porque que a introdução do governo dos vivos, né? Ele está trazendo o Édipo, que é Édipo numa cartada, ó riqueza, ó poder, ó arte de todas as artes, ou ó tecnês, quanto inveja suscitas. É o Édipo dizendo que a arte de governar, por ser um rei bonzão, traz muita inveja, traz muita bagunça. E aí o Foucault faz várias conexões aqui já, né? Que tipo assim, que isso aqui vai ser tanto no século XVII, essa arte suprema tecnês, vai ser o dado nome para o governo das pessoas e os governos políticos, né? Discussão de uma governamentalidade política, quanto 8 séculos depois, lá pelo século III, século IV, o senhor Nazianzo, usando o mesmo termo, arte suprema, tecnês, agora não mais para a questão de uma arte de governar, mas uma arte de governar e conhecer a própria alma. Uma relação com a consciência e com o exame de consciência provavelmente relacionado ao cristianismo. Tá legal? Então é esse o pulo do gato que o senhor Foucault está falando aí, do tal do savoir-faire, do tecnês. Só um instantinho. E aí volta para aquela questão lá do início da leitura, né, do livro, do saber técnico, né? Uhum. Da instrumentalização, assim, se eu bem me lembro, ou não. Eu acho que ao mesmo tempo é do saber técnico também. O saber técnico pode ser considerado uma arte suprema, mas acho que ele está olhando bem através também. Todas as formas de governar que consideram que é preciso uma certa técnica, mesmo que não tecnológica nesse sentido, né? Mas, por exemplo, a arte de governar um reino inteiro depender de uma dietética do soberano. O soberano tem que ter uma certa dieta para governar. Tem que ter uma dieta robusta, não pode parecer fraquinho. Por exemplo, isso já é uma técnica. Isso é pensar criticamente, né, a forma de governar. Assim. Governar a si e governar aos outros também. Mas tem também isso que no século XVIII, XVII para XVIII vai ser alicerçado, em especial no século XIX, a um saber técnico mesmo, né? Ao corpo técnico que pode dizer como governar. O corpo muito alicerçado na estatística, no conjuntos populacionais, na maneira da distribuição das populações, dos recursos, etc. Mais atrelado a uma razão, né? A razão do Estado. Ai, ai. Alguém quer ler? Eu posso continuar um pouquinho também. Posso ler, eu vou ler. Você quer? Só me dizem onde é que vocês pararam, porque eu tive que sair aqui um pouco para atender o telefone. Foi no Se Insisto? Isso mesmo, na 49 Se Insisto, cara. Então, captei bem. Por favor. Se insisto um pouco sobre essa expressão é porque, precisamente, o que eu gostaria de fazer este ano é estudar a relação entre essa tecnês como arte suprema, isto é, a arte de governar os homens, e a liturgia. Em que medida a arte de governar os homens implica algo como uma manifestação de verdade? Como se estabeleceram não de uma maneira geral as relações entre a arte de governar os homens e a liturgia, mas entre a arte de governar os homens e o que chamarei de autoliturgia, isto é, essas formas de manifestação de verdade que giram em torno da primeira pessoa, em torno do eu e do eu mesmo. Uhum. Tecnês e a liturgia são um pouco esses temas que gostaria de evocar. Voltemos agora a essa tecnê de Édipo para saber em que ela consiste. Então me esclarece rapidinho. A tecnês não é a mesma coisa da tecnê. Não, tecnê é só técnica. Tecnês é a arte suprema de governar. Tá. Tá, depois eu anoto. A tecnê de Édipo se opõe a duas outras maneiras de fazer ou duas outras maneiras de ser.
Claro, ela se opõe bem nitidamente à maneira de fazer ou à maneira de ser de Creonte. De fato, há um trecho bastante interessante na peça, que é a defesa que Creonte opõe a Édipo quando este lhe diz: Mas se me trouxeste o oráculo tão desfavorável, se depois foste buscar o adivinho, é porque invejavas meu lugar e queres tomar o trono. A isso Creonte responde se defendendo, e sua defesa é, aliás, em sua forma, totalmente semelhante, totalmente conforme ao que era pelo menos um gênero do discurso sofístico, isto é, a defesa no nível da verossimilhança. O que dizes não é verdade porque não é verossímil. E não é verossímil que eu te inveje por um certo número de razões. São essas razões que eu gostaria de examinar. Não posso ter inveja de você, diz Creonte, porque no fundo tenho uma vida boa. E o que é minha vida, a vida de Creonte? Ora, diz ele, é uma vida de rei, sem ter de ser rei. Só um instante. Claro. É uma vida de rei. É uma vida de rei, sem ter de ser rei ou sem ter de exercer o ofício de rei. Aqui No é limite, fácil, hein? Zoando. no limite, se preferirem, poderíamos dizer que temos aí uma afirmação a Luís Filipe, do gênero eu reino, mas não governo. De fato, se olharmos as palavras, Creonte diz exatamente o seguinte: Para mim, como filho de Laio, como irmão de Jocasta, como teu cunhado, que tenho? Tenho para mim o... Rapidão. Tava desviando as gatas aqui. É o... Não. Não tô achando. Ah, não é isso aqui, eu não vi, não. É A-R-Quine. Arquine. Porra, matei É. na maldade aqui. Arquine? Arquine aqui. Ou Arquim, né? Um dos dois. Não tem um Esse negócio que é aqui. arque? Arqué? Sei lá. Pode ser Arqué. Arqué. Desculpa aí. Pô, quase. Pô, é quase. Tô Quase. estudando aqui. Pô, daqui a pouco tu já tava até falando grego. Pô, Ou escrevendo. eu sei que cenoura é caroto. Caroto. Tenho para mim o arqué, isto é, tenho a posição primeira, estou entre os primeiros, por um lado, e tenho, por outro lado, a potência. A potência é uma palavra um tanto enigmática que encontramos, por exemplo, empregada em Platão para designar os regimes aristocráticos e que é oposta precisamente a... Ah, caralho. Calma aí. É que eu tava vendo o que era o arquê, o arqué. Aqui é que eu o. paro, então, Precisamente a. É isso? que é precisamente a Tiranes. tiranis, Que é a tirania. que é oposta precisamente a tiranis. A tiranis é o poder de um só. Já a Sinasteia. sinesteia, Sinesteia, isso mesmo. Não, a potência é sinasteia. 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 Potência é movimento, tipo É, sinestesia. o Sinestesia, sinestésico é que mistura os sentidos, né? Entendi. Mas aqui, sinasteia, eu acho que tem a ver com. Vai lá, que é isso que ele vai explicar mesmo, sim. Tá, então a tiranis é o poder de um só. Já a sinasteia é uma espécie de potência que um certo número de pessoas possuem em comum e compartilham. Compartilham como? O texto de Creonte indica um pouco de que modo, na medida em que diz minha vida como um dos primeiros tendo para ela a... Sinasteia. É sinasteia de novo? Uhum. Ah, tá. Sinasteia, a potência, consiste em que,
Simplesmente nisto. É que você é o rei. Você é obrigado a me dar presentes, e cada vez que eu te peço alguma coisa, você me dá. Em compensação, a gente do povo, como sabe que tenho a potência, a sinasteia, me solicita. E eu me encontro assim entre o poder de um lado e os que são governados de outro, numa posição ao mesmo tempo privilegiada e intermediária. Em direção a mim convergem os presentes, os presentes, em direção a mim converge todo um circuito de trocas, de promessas, de compromissos, de favores. Sou, de certo modo, rodeado por uns e outros, pelo que comanda e pelos que são comandados. E nessa função intermediária gozo de todas as vantagens, sem ter nenhuma preocupação. Em outras palavras, Creonte é o homem do vínculo que o liga, de um lado, a seu cunhado e à aristocracia, e de outro, a gente do povo. Ele é o homem do vínculo, mas não o homem de ação propriamente dita. Que ele é o homem do vínculo, a confirmação está, aliás, num episódio que eu lhes trouxe da última vez, quando, precisamente no fim dessa discussão, ele proporá, sob juramento, garantir a Édipo que não tem nada contra ele e que não falseou a mensagem. Ele é o homem do vínculo, é o homem do juramento. O que lhe permite viver como um rei sem ser rei, sem ter de governar. Tudo lhe vem por essa série de trocas e compromissos. Ele não precisa de uma tekné para viver assim. Precisa de quê? Simplesmente de respeitar as regras, as leis, as regras, os costumes, os compromissos e respeitar todos os vínculos que o unem, seja ao rei, seja ao povo. Respeitar os vínculos é o quê? É, no fim das contas, ser comedido, temperante, ponderado, sábio. É ele mesmo, e ele mesmo formula seu saber, impregnando a palavra... Isso aí é o quê? Cara, essa palavra eu achei aqui, tu conseguiu entender? Sufronem. Sufronem. Com W ainda. Sufronem. Cara, não sei nem onde meter um W, vou nem tentar escrever isso. É no começo, é SWFR tá. ou PH, né? Sufronem, sei lá como é que fala isso. Mas é o comedimento, né? Comedido. Ser comedido, eis o que sei. Pô. Ele não precisa de tecné, ele precisa de comedimento, né? Ele é o cara do vínculo, ele tá entre o povão e a espada. Tudo que ele precisa é ficar na boa. É o Zeca Pagodinho aí de Tebas, né, cara? Zeca Pagodinho. Enquanto o Édipo não, o Édipo precisa de uma tecné, né? O Édipo precisa, tipo, ter pulso firme ali. E é isso, né? Essa é a diferença de uma... A potência é uma palavra enigmática que encontramos, por exemplo, empregada em Platão, para designar os regimes aristocráticos, o que é oposto precisamente a tiranes. A tiranes é o poder de um só. Já a sinasteia, sinasteia, né? Como potência, é uma espécie de potência que um certo número de pessoas possuem em comum e compartilham. Esse que é o perigo e essa contraposição que o Foucault está fazendo, né? Esse Creonte representa uma sinasteia, porque ele está entre o povo e ele também usufrui de privilégios aristocráticos. O perigo de Édipo é cair na tirania. Cair nessa tirania e ser castigado por essa tirania. Por não saber governar, não ter pulso para governar, não ter técnica, né? Não ter tecnia para governar. Quer continuar daí? Uhum. Em face disso, Tiresias, enquanto... Em face disso, Tiresias. Tiresias. Isso, tá bom. Enquanto Creonte não tem tecné, Tiresias sim tem uma tecné, que lhe permite interpretar oráculos. O que é essa tecné? Aplicada à mântica, à adivinhação, tecné é uma expressão tradicional. É empregada em Édipo um certo número de vezes a propósito da mântica. Sem dúvida, não todas as vezes, mas um número de vezes, em todo caso considerável, ela é empregada de uma maneira ou irônica ou negativa. Por exemplo,
Édipo mesmo designa pela palavra tekné o que Tiresias faz e a maneira como interpreta os sinais ou as palavras do Deus. Mas de que maneira ele fala? No momento dos acontecimentos que agora estamos procurando desenredar, diz ele, a saber, o que aconteceu quando Laio morreu, como ninguém pôde dizer exatamente o que acontecera. Ele pergunta: o adivinho exercia nesse momento sua tekné? O adivinho exercia nesse momento sua tekné? A resposta só pode ser sim, exercia. Logo completada por se ele a exercia, como é que não soube da verdade? A palavra tekné tem aí um sentido irônico, como numa outra réplica em que ele diz: tu, com toda a tua tekné, não foste capaz de resolver o enigma como eu resolvi, o enigma da esfinge. Portanto, a tekné é empregada aí num sentido irônico. Tekné impotente. E outra vez, no grande diálogo entre Jocasta e Édipo, a palavra tekné vai reaparecer, mas desta vez de uma forma completamente negativa. É quando Jocasta, de uma maneira muito mais radical do que o próprio Édipo, vai dizer a Édipo: mas não te preocupes com o que o adivinho pode dizer. Tu sabes que jamais nenhum mortal possuiu a Rapaz, isso aqui já é outra história. tekné qualificada. Aí agora. É verdade, eu tenho que ter qualificado mesmo. Arte de adivinhar. Eu vou pegar essa palavra rapidinho. Ou eu vou confessar que se eu tivesse lido esse livro sozinho, eu já tinha pulado tudo isso de tanta palavra grega, cara. Eu sou meio vagabundo. Com certeza. Sem dúvida. Eu pensei a mesma coisa, ia passar direto. Pô, mas é legal que tem umas que você vê que faz sentido, né? Outras nem tanto, mas tem umas que são legais. Cara, se fosse um espanholzinho aí, um inglesinho, a gente até engole, mas grego é muito longe. Eu tenho curiosidade, cara. Podia estar em russo que ia ser igual. É, russo também é cabuloso, né? Cadê a letrinha aqui? Mas pode continuar. Eu só tô um pouquinho off aqui, mas pode continuar. Ué, mas é. Então, Você Jocasta quer que. disse essa Édipo lá. Nenhum mortal possui a tal. Não sei o que tekné. Nenhum mortal possui a arte de adivinhar. É. Quer dizer, a arte de adivinhar não existe, pelo menos do lado dos mortais. Portanto, contestação radical da existência de uma tekné mântica. Mântica. É isso, é mantiques. Ah, eu ia perguntar até o Mântica. que é essa mântica aí que ele está falando. Essa coisa não sei do eu ia chutar, mas uma coisa meio mágica, né? Meio da mana, não será? Tô chutando Da alto mana? agora aqui. Da mana? A mana é energia, né? É, então, eu pensei isso aí. Realmente ficou mantiqui, assim, mantic, né? Mantic tekné. Técnica mântica, né? Deixa eu procurar aqui o que significa mântica. Pô, aqui tá pequeno saco, alforge, sacola. Lugar onde se inverna. Eu É achei aqui o como estoque, né? arte. Oi? Eu achei aqui Fala aí. como a arte do adivinho ou do vidente, arte divinatória. É relativo à adivinhação, só isso. É. Só isso. Pô, cara. Mantique tekné, então. Bom. A história é essa, sacou, Matheus? Assim, ele tá mais ou menos traduzido logo em seguida, mas ao mesmo tempo fica muito esquisito, né, cara? Você vê essas palavras aí. Mantique tekné. E aí, vocês querem seguir ainda? Como é que faz? Segue aí. Mais um? Por mim, podemos fechar esse aí para fechar a página bem fechada aí.
Então vamos embora. Na verdade, o que caracteriza a prática de Tiresias e que parece Édipo e Jocasta não admitem se possa chamar de tecnê, são duas coisas que, aliás, evocamos da última vez. Por um lado, se Tiresias diz a verdade, não é exatamente uma tecnê pela excelente razão de que ele tem com a verdade, Tiresias, um vínculo de natureza. Ele nasce com a verdade nasce nele. A verdade cresce como uma palavra dentro do seu corpo ou como outro corpo em seu corpo. Donde todas essas expressões, por exemplo, a verdade que... Cara, não faço ideia. Acho que essa palavra não passou não, né? Calma aí. Que cresce por natureza com ele. Ah, essa aqui não passou não, cara. Ela é bem complicadinha mesmo. Eu nem perdi ela aqui. É Z. Essa aí é Zinedus. Zinedus. Não sei como é que se faz sentido isso mesmo. Eu consigo traduzir. Zinedus. Então, a verdade que cresce por natureza com ele. A verdade nasce nele. Tiresias diz, alimento em mim a verdade. E Édipo diz, tu sabes a verdade. Tu a conheces imediatamente. Portanto, não há técnica, já que há essa conaturalidade, ou essa pretensão, em todo caso, de conaturalidade, entre Tiresias e a verdade. E por outro lado, por que procedimentos Tiresias pode formular a verdade e descobri-la nele mesmo? Pois bem, por uma atividade para a qual ele emprega uma palavra bem precisa e bem particular, que é não sei que, isto é, pensar, refletir, voltar-se para dentro de si, mergulhar nas profundezas do seu pensamento. E a pronúncia é oifroneit. Oifroneit. Essas duas palavras aqui. Deixa eu escrever aqui. Copiar. Mas é olhar para si mesmo, né? Olhar para dentro. Uhum. Assim que eu consegui achar aqui. Se não foi isso. Mas isso é só uma palavra ou as duas, tá? Porque tem As não duas, sei que, as duas. ponto, não sei que lá. É oi.froneit. Ah, não. Esse é só froneit. Aqui embaixo que ele vai falar oifroneit. É só froneit. Ah, não é que tá maiúsculo. Não, lá embaixo tá É a mesma palavra, ó. É a mesma palavra. Ah. Só que o não sei se é um O, sei lá o que é essa letra do início, tá maiúscula, né? Porque ele tem um ponto. Sim. Oifroneit, né? Isto é, pensar, refletir, voltar-se para dentro de si, mergulhar nas profundezas do seu pensamento. E tanto é ela, a atividade própria de Tiresias, que em sua discussão com Édipo, no momento em que vai sair de cena, Tiresias virando para Édipo e o coro lhes diz, mas vós sabeis, vós não pensais, ou oifroneit, vós não refletis. Vós não refletis. Oifroneit, vós não refletis. Deve ser um tipo, não refletiste, sacou? Aí deve ser não. Aí, ó, já estamos aprendendo grego. Na verdade, essa palavra é fronei. Tá. Em cima é froneit. Froneit, né? Que é não refletir. Embaixo tá oifroneit, não refletir. E em cima é froneim. É tipo um substantivo e o verbo, assim. Agora que eu vi. Eu estava traduzindo de baixo, porque isso aqui ia chegar de baixo antes. É froneim, que eu até vi aqui num trabalho de filosofia. Froneim tem a ver com isso mesmo. O saber necessário, a ação política pertenceria ao gênero do saber prático. Froneim, soforosine, prudência, sabedoria prudente. Prudência e sabedoria prudente. Bonitíssimo. Caraca, até cansou.
Galera, até peço desculpa pelo final da leitura aí, mas Não, eu tô bicho, já pô. derrotado aqui na cabeça. Foi genial, cara. Agradeço todo mundo. Só vou anotar a data aqui para despedir de vocês. Então, estamos 10/11. Cara, se Alá quiser, se Orixás quiserem, enquanto que vem a gente termina essa aula do Édipo aí. Tem só mais um pouquinho. Saco cheio, mas é legal também. Beleza por hoje? Cara, agradecer Beleza. muito a participação de vocês. A gente se vê semana que vem, então, se mesmo bate horário. O horário de 7h30 tá legal para vocês? Tem gente chegando depois, tem gente chegando junto. Como é que vocês estão pensando a história? Pode continuar assim? Eu chego 7h30 e vai chegando no tempo de vocês? Então, beleza. Por mim, tá tranquilo. Fechado. Cara, pra mim tá muito bom. Eu me atraso uns minutinhos sempre de moscão mesmo, que eu fico moscando, daí quando eu vejo já tem que sair correndo. São outras forças, né, que fazem você, assim. Não, isso faz parte, tá tranquilo. A Maria tava numa banca, foi legal a banca, Maria? Foi legal, sim. Sobre feminicídio. Caraca. Trabalhar. Ih, peraí que a bateria ficou fraca. Não, suave. Depois quero saber, sou curioso. Prática de feminicídio, proposta de trabalho na escola com esse tema. Ficou muito bacana. Tá vendo? Bacana e corajoso da aluna. Depois indica, foi mestrado? Foi mestrado. Depois indica a dissertação dela pra gente dar uma olhada. A escola tá mudando, né? Uma questão de uma certa abertura, assim, de conversar sobre isso? Sim, sim. Pô, é importante. Importante dar nome, Preciso, né? né? É preciso. Tem que dar nome às coisas, né, cara? Muito bom. Então, beleza, galera. A aula fica deixa eu parar de gravar aqui, né? A aula fica gravada e a gente se vê semana que vem, então.